YouTube, estou aqui de novo, Jorge Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho do futebol amador de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, nos anos 70, tinha um futebol amador muito exuberante, muito bonito, muito forte. Futebol amador dos anos 70 de São José dos Pinhais não se compara com a Liga de São José dessas épocas de agora, dos tempos de hoje. Naqueles tempos antigos, nos anos 70, eu vim morar em São José em 73. Eu estava com 13 anos na época, quando eu vim morar aqui na cidade de São José dos Pinhais, aqui no Paraná, e eu presenciava todo esse jogo. Cheguei a jogar em alguns clubes aí amadores de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais nos anos 70 tinha o Bangu era um clube muito forte aqui em São José dos Pinhais. Tinha o próprio São José Esporte Clube, tinha o time do Arcipar, Olaria, Canário, eram tudo times fortes. Eu cheguei a jogar em quase todos esses clubes amadores aí na época em São José dos Pinhais. A Liga de São José dos Pinhais era muito excelente, a Liga de São José dos Pinhais era exuberante. Campeonatos, disputavam torneios e campeonatos, os campeonatos da Liga de São José naquelas épocas, nos anos 70, era muito forte. Tinham torcida, tinham torcedores de todos os clubes, levavam bandeira para o campo, faziam festa, soltavam foguete. Hoje não tem mais nada disso. A Liga de São José, se faz esse joguinho, você não vê ninguém no campo. Naquele tempo tinha torcedores do Bangu, tinha torcedores do São José. O clássico aqui em São José era Bangu e São José. O Bangu daqui da cidade de São José dos Pinhais, o Bangu era vermelho e branco. Eu joguei no Bangu. Era vermelho e branco, e tinha o clássico com o São José, que era tricolor. O São José era azul, branco e vermelho. Em 76 decidiram a final no campo São José, não existe mais, foi vendido esses tempos atrás. No campo do São José foi decidida a final com o Bangu, e o Bangu era para ser tricampeão, já era bicampeão da cidade, perdeu para o São José no último jogo por 1-0, e o São José tirou a hegemonia do Bangu, que era para ser tricampeão da cidade, da Liga de São José dos Pinhais. Então era clássico, tinha torcedores, enchia o estádio, os campos amador aqui de São José, em matéria do Bangu, São José, Arcipar, o Canário, time do Canário, o terreno do Canário existe até hoje, até volta e meia eu passo pela frente do campo lá, mato saudades. Joguei no Canário também, joguei 1 ano no Canário. Então o futebol amador de São José naquela época era muito forte, era um futebol de alto nível. Hoje o futebol amador de São José dos Pinhais está meio caído. Você vê os piá jogando, a piazada, você não vê torcedor, não vê bandeira, não vê incentivo. Naqueles tempos era muito forte o futebol de São José dos Pinhais. Tinha o América também, o América ficava ali no centro. Era fundado ali na Rua 15 de São José dos Pinhais, foi fundado no centro da cidade, comandado pelo Fridores. Fridores era um senhor aqui, muito antigo da cidade, os filhos dele que comandavam o América, até jogavam no América. E a sede era na Rua 15 de Novembro, aqui em São José dos Pinhais, no centro. E era muito bonito o futebol amador de São José nos anos 70. Praticamente o ano 70, até o final dos anos 70, até 1980, ainda foi muito forte. De 81 para cá foi decaindo o futebol amador de São José. Hoje o futebol amador de São José é um futebol sem expressão, é um futebol sem motivação, não tem torcida, os clubes vão para campo, mas não tem torcedores que nem naquelas épocas antigas. É isso aí, galera do YouTube, até a próxima.